no Salmo de número 55. Salmo de número 55. Nós vamos fazer a exposição do texto, nós vamos analisar este texto, que é muito rico, tem muitas coisas. Eu quero, com a graça de Deus, nós conseguiremos, pelo menos, dar uma passada em quase tudo que nós temos aqui neste Salmo, e eu peço a tua ajuda agora. Salmo de número 55. Salmo de Davi, 55, Salmo 55. E aí eu peço algo, né? Como sempre falo lá na igreja. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe o texto, amém? O texto nos diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltaram, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Olha que coisa. Veja como está o coração de Davi. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. E o texto continua: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos olhar para esse texto, amados irmãos. Este é um salmo de lamento. Este é um salmo de profunda angústia.
Davi escreve este salmo quando ele está em crise. Davi, aqui ele experimenta a perseguição, o que está no verso 3, ele experimenta angústia no seu coração e também o terror da morte. Ele percebe, a sensação que ele tem é que a morte se aproxima dele, isso está no verso 4. Ele também experimenta, vivencia o que a gente pode chamar de anarquia e violência na cidade, parece até que está falando do Rio de Janeiro, de algumas regiões aí do nosso país, versos de 9 a 11, né? E a traição de um amigo íntimo, de alguém muito próximo a ele, de uma pessoa que ele amava muito, né? E que essa pessoa o trai, essa pessoa age com ele de maneira indevida, isso certamente feriu e muito o coração dele, nos versos 13 e 14. Alguns afirmam, meus irmãos, categoricamente que o ambiente ou o contexto deste lamento ou deste salmo se dá por duas ocasiões ou duas situações. Uma delas seria o levante de Absalão contra o seu próprio pai, quando ele tenta usurpar o trono do pai, e aí surge uma figura que chama bastante atenção, que não está escrito o nome dele, não, dessa figura não está no texto, mas pelo andar de todo o processo, parece ser ele, né? Um homem chamado Aitofel, que era avô de Batseba e conselheiro de Davi. Um conselheiro de Davi, os conselheiros dos reis naquela época eram pessoas de alta confiança, eram pessoas que partilhavam da amizade, do carinho, sentavam-se à mesa com os governantes, com os reis, né? Os conselheiros eram pessoas que desfrutavam de um enorme privilégio, né? E aqui, segundo alguns, está falando aí justamente dessa figura, desse homem chamado Aitofel, que se levantou junto com Absalão contra o rei Davi. Pois bem, esse texto aí de Absalão e Aitofel, vocês vão encontrar em 2 Samuel, capítulo 15 e até o capítulo 17. Mas um outro ponto que alguns chegam a imaginar, né, que tem em suas mentes aí que Davi esteja dentro desse contexto, é o período de perseguição por parte de Saul. Saul, os irmãos lembram que perseguiu muito Davi. Né? Davi era jovenzinho, Davi estava aí, já era um homem maduro, né? Mas não era tão a idade não era tão avançada, e ele teve que algumas vezes fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo por ciúme, né? Diversas vezes. Ele então precisava se refugiar em lugares, em desertos, em cavernas, por causa de Saul. Entretanto, meus irmãos, boa parte dos bons comentaristas, né, daqueles que têm uma base melhor, boa parte deles evitam essas afirmações, porque, de fato, nós não temos subsídios suficientes no texto para afirmar que está falando aí lá do tempo de Absalão, ou para falar que estava falando de um tempo antes, né, de 1 Samuel, capítulo 17 a 27, 19 a 27, né, quando relata aí esse período de Davi sendo perseguido por Saul. Mas a gente não tem, de fato, não temos subsídios necessários ou suficientes no texto para fazer essas duas afirmações. O fato é que Davi aqui, ele está passando por um dos momentos mais duros da sua vida. Uma situação muito difícil para ele, que estava abalando profundamente o seu coração, e o texto, isso fica muito claro, a maneira como Davi fala com Deus, o desejo de Davi, a oração de Davi, a súplica que ele faz ao Senhor, a maneira como ele olha os seus inimigos e descreve os seus inimigos, isso deixa muito claro que esse momento era um momento muito difícil na vida do servo de Deus chamado Davi. E aqui, portanto, nós podemos ter um estudo de caso espiritual, né? De um homem que aprendeu a lidar com esses fardos da vida, com esses momentos duros, difíceis da vida, que todos nós passamos, alguns de maneira mais intensa, outros menos intensa, né? Mas todos nós passamos por períodos muito difíceis. Eu tenho certeza que você não encontraria muitas dificuldades se você tivesse que separar aí uma ou outra situação que tenha pesado muito sobre o seu coração. Algumas pessoas na questão do divórcio, outras pessoas, de repente, numa traição de um amigo, ou outras num longo tempo de
de desemprego, talvez outras pessoas falem de um problema, um câncer ou algum mal, algum problema de saúde muito grave, que levou muito tempo para que a saúde fosse restaurada. Pois bem, são situações que machucam o nosso coração. Há situações que, de fato, ferem o nosso coração. E aqui nós temos Davi, um homem que foi ferido, um homem que encontrou muitas dificuldades, que estava sofrendo muito, e ele aprendeu a lidar com isso. Ele toma atitudes, decisões, que eu tenho certeza que tem lições preciosas, trazem lições preciosas para as nossas vidas, porque, afinal de contas, também temos os nossos fardos, não é verdade? Vamos olhar então, meus irmãos, alguns pontos, né? Eu vou passar por eles, alguns desses pontos mais rapidamente, né? Porque são 7 ou 6 pontos que eu quero abordar aqui com os irmãos. O primeiro deles é a súplica que Davi faz diante das ameaças que ele sente. Nos versos de 1 a 5, notem que nós temos algumas expressões aqui, né? Ele fala, Senhor, escuta a minha oração, ó Deus. Ele diz, não ignores a minha súplica. Ele não quer que Deus vire as costas, né? A imagem é essa. Ele vai dizer, ouve-me e responde-me, né? Ele vai dizer também que os seus pensamentos perturbam ele. Ele está atordoado. Imagina a cabeça de Davi. Você já ficou atordoado com alguma situação? Alguns eu tenho certeza que já. Né? De um negócio que deixa você baratinado. Você não sabe o que fazer, anda de um lado para o outro. Não sabe como começar, como reorganizar a sua vida. Davi se sentia assim, atordoado. A cabeça dele estava latejando, os problemas pipocavam, ele não sabia como se organizar ou reorganizar, ele estava perturbado demais diante do barulho do inimigo. Então, a gente não está falando de uma perturbação subjetiva, pois Davi conhecia muito bem o problema que ele estava enfrentando. O inimigo dele era palpável, não era algo subjetivo, não era algo que ele imaginava, não era apenas produto da ansiedade, porque nós, às vezes, ficamos perturbados na nossa alma, com o coração agitado, porque nós ficamos ansiosos. Então, o problema, às vezes, não é real, ele não se apresentou, ele não se concretizou, mas o nosso coração se agita. Você sabe o que é isso, né? Eu creio que todos nós sabemos. E aí ele vai dizer algo mais. Ele diz que o coração dele está acelerado. E ele diz que os pavores da morte o assaltam. Ele tem a sensação de morte, a tremor e temor que dominam ele. O medo tomou conta dele. Que sentimento, veja a situação de Davi. E ali, por isso que aqui ele está pedindo socorro para Deus. Porque, de fato, homem nenhum poderia resolver esse problema. Ele precisa do socorro de Deus, ele precisa da graça do Senhor sobre a sua vida. Ele está com medo de morrer, porque, de fato, o inimigo se apresenta diante dele como alguém feroz, como alguém que arquitetou tudo, que montou todo o cenário e que apresenta a ele a um risco real na vida desse homem. Então, Davi quer que o Deus o ouça e quer que Deus o responda. Essas duas coisas são importantes para todos nós. Quando nós oramos, nós queremos que Deus ouça a nossa oração e nós queremos também que Deus responda a nossa oração. E Davi se vê perturbado, acelerado, o medo toma conta dele e toma conta por causa dos inimigos, a ameaça real dos inimigos. Ele tem essa sensação de que irá morrer a qualquer momento. Você já ficou assim? Já ficou tão agitado, tão perturbado? Já teve essa sensação horrorosa, esse terror? Muita gente já passou por isso. A segunda coisa que nós vemos está nos versos 6 a 8. O texto diz assim, eu vou ler, diz assim, é um desejo dele de fuga. Davi está querendo fugir. E aqui é algo meio irreal, né? Porque ele diz assim, então eu disse, quem dera, isso na oração dele, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo.
Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Davi aqui está querendo fugir. Ele está querendo sumir. E eu tenho certeza que você já sentiu isso também. Esse desejo de fuga, esse desejo de sair, de largar tudo, de ir para um lugar onde você tenha total paz, onde o problema não te acompanhe. A descrição que ele faz aqui é de algo meio real, né? Porque ele diz, poxa, quem dera eu tivesse asas, quem dera eu pudesse voar como uma pomba e saísse, fosse para longe. Ao se referir a asas, né, ele está dizendo que queria fugir rápido. Ele queria sair fora. E aqui parece, meus irmãos, que ele está recorrendo digamos assim, ao tempo que ele algum momento que ele já havia experimentado, porque existe a possibilidade, né, como nós já vimos na introdução, de esse aqui ser um período, por exemplo, onde o período que Saul estava perseguindo esse homem, né? Mas o fato é que ele quer fugir para longe, ele quer ir morar, habitar nas cavernas, de repente é um lugar que ele imagina que terá sossego, que terá paz. Mas notem que até mesmo nessas fugas, as nossas fugas não são sinônimos de paz. O fato é que ele quer ficar longe de problemas. Você quer ficar longe de problemas? Tem alguma coisa que está perturbando você? Tem alguma coisa que está tirando a sua paz, que você gostaria de poder ir para longe e não ter que lidar com isso? Eu creio que a fuga é um desejo de quase todos nós. Quando o problema é difícil demais, quando nós não temos a solução, a primeira coisa que nós pensamos é fugir, sair fora. Mas se isso fosse possível, como todos nós, isso acontece nas pessoas, já falei lá na igreja, já, o pessoal que, eu queria tanto, minha vontade, pastor, é ir para uma ilha deserta e ficar lá. Eu falei, tá bom, se a ilha é deserta, você vai comer como? Você vai, né, dormir aonde? A coisa não é tão simples, né? Mas certamente se ele fosse para o deserto, se ele chegasse no deserto, chegando no deserto, passado alguns dias, algum tempo, ele ia desejar estar de volta na cidade para adorar a Deus, para fazer as coisas do Senhor, para poder cultuar a Deus, circular no meio do povo. Então, o que de fato temos aqui, é um desejo de fuga. Ele quer fugir do problema, ele não quer encarar o problema. E há momentos na nossa vida que nós também não queremos encarar os nossos problemas. Nós não queremos ficar de frente para os problemas que assolam o nosso coração. A terceira coisa que nós vemos, meus irmãos, está no versos de 9 a 11 e também no verso 15, que é uma oração que deixa a gente, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica intrigado, porque ele diz o seguinte: destrói os inimigos, Senhor, confunde a língua deles. E ele vai dizendo, olha o que ele vê: pois vejo violência e brigas na cidade. De noite, dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. E no verso 15 ele diz que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Deixa eu começar introduzindo aqui numa coisa. J. Carson, que é o maior comentarista do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ele também não fica para trás. Num comentário bíblico da Vida Nova, né, ele diz o seguinte: só estaremos em condições de criticar a ousadia da oração de Davi no dia em que enfrentarmos um perigo semelhante em relação a nós mesmos, que está escrito no verso 4, que nos diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então, em relação a nós mesmos e em relação aos outros, do que ele vê nesses versos de 9 a 11.
Porque o que é que ele vê? Qual é a visão que Davi tem aqui da situação? Ele olha para a cidade e ele só vê na cidade violência, ele só vê na cidade brigas, ele vê na cidade pessoas rondando os seus muros, e ele vê na cidade crime, ele vê na cidade maldade, a destruição impera. Essa é a visão que ele tem da cidade, é isso que ele está vendo na cidade. Ele está vendo na cidade a opressão, ele está vendo na cidade a fraude. E ele diz, a fraude jamais deixam as ruas. Então essa é a visão de Davi. É isso que Davi vê nessa cidade. Então ele está fazendo esse pedido para Deus. É por isso que J. Carson diz, né, só estaremos em condições de criticar a ousadia da oração de Davi num dia em que enfrentarmos um perigo semelhante em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Mas vejam, meus irmãos, porque nós temos um texto que também é igualmente intrigante. Segundo Reis, capítulo 2, versos 23 a 25. Segundo Reis, capítulo 22, dos versos 23 a 25. O texto nos diz assim: de Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, ou debochar, né? Caçoar dele, gritando, suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Nos nossos dias, a gente poderia dizer que esses meninos começaram a gritar careca, 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 debochando o bullying, né? Bullying. E vejam que esse homem, o profeta Eliseu, amaldiçoa e 2 ursas matam essas crianças, esses rapazes, né? Nós não sabemos exatamente a idade deles, mas o fato é que isso aconteceu. Em Mateus, e aí algo que deve chamar também a nossa atenção, Mateus capítulo 26, no verso 24, nós vemos uma palavra do Senhor Jesus também interessante. Mateus capítulo 26, verso 24. Por ocasião da ceia do Senhor. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Essa é uma palavra de Jesus. Jesus era um homem perfeito. Era alguém que não possuía pecado, que não falhava, que era perfeito em todas as coisas. E ele pronunciou, que a gente pode chamar desse ai, sobre a vida de Judas. Mas algo que deve chamar a nossa atenção é porque a oração que Davi está fazendo, sobretudo aqui no verso 15, que o texto é talvez assim, aliás, talvez não, é mais forte, né? Ela está de acordo com o que a lei dizia na época. A lei dizia que, tem Deuteronômio capítulo 19, verso 19, dele a punição que ele planejava para o seu irmão. Ou seja, aquele que planeja um negócio, alguma coisa, algum mal, que ele receba essa punição. Pois bem, Davi, meus irmãos, está descrevendo aqui, ele descreve o que ele vê se armando contra ele dentro de Jerusalém. Ele vê brigas, violência, malfeitores rondando os muros, a maldade permeando a cidade, opressão, fraude, crime, tudo isso estava acontecendo. E ele, então, o que ele está fazendo nesses versos é pedir a mão de Deus, é pedir a justiça do Senhor. É pedir para que Deus execute a vontade dele, que a justiça do Senhor seja executada sobre a vida desses homens. Porque a maldade fazia parte de suas vidas.
E nós, por vezes, também pedimos ao Senhor, né? Deus, tem misericórdia. Deus, olha para a minha vida. Senhor, veja o que estão fazendo comigo. Senhor, manifesta a tua vontade. Manifesta a tua justiça. Realiza a tua vontade na minha vida. A quarta coisa que nós temos aqui, meus irmãos, estão nos versos 12 a 14. Versos 12 a 14. Porque ele vai descrever a traição de um amigo. Não é a traição de um inimigo, ou de um soldado, de uma pessoa que estava perto dele, mas não era tão próxima, não estava no seu coração, mas está descrevendo a traição de um amigo. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. A cena é essa. De alguém íntimo de Davi, de alguém que era próximo a Davi e que andava com ele. E nos tempos, nos momentos em que eles iam, no dia de ir para o templo adorar ao Senhor, ele saía junto com esse amigo. Você tem amigos assim? Você marca para ir na casa de Deus, você chega junto, procura fazer isso. De pessoas que são próximas a você e que você partilhou de preciosos momentos com ela ou com elas, na casa de Deus, na presença do Senhor, de poder celebrar a Deus. Não é gostoso você estar do lado de um amigo, de uma pessoa que você considera muito. Às vezes não é o seu parente, mas você tem uma consideração absurda por ela. E quando você chega na casa de Deus para louvar ao Senhor, às vezes você dá uma olhada para o lado e fala, esse louvor toca no meu coração, e a conversa é muito agradável. Davi está falando de alguém assim, de alguém próximo. Meus irmãos, quando a ofensa ou o prejuízo é causado por um estranho, por um inimigo, isso é uma coisa. Mas quando isso acontece através de pessoas que nós amamos, é doloroso demais. Atacar um estranho era uma coisa, Davi considera uma coisa. Mas atacar alguém que ele ama, Davi não consegue cogitar isso. Em outras palavras, ele sofre o dano, mas ele pensa, como eu posso atacar o meu amigo? Como eu posso prejudicar o meu amigo? Como eu posso me defender ou dar o troco em alguém que eu tanto amo? E aqui, meus irmãos, parece, e notem, vocês não vão falar que o pastor afirmou isso, apenas parece que esse amigo aqui, descrito de fato, é Aitofel. A ideia aqui parece que a ideia aqui neste verso é que o cenário de fato é aquele que eu descrevi no início da mensagem, o cenário de Absalão se levantando contra o seu próprio pai, e Aitofel, o conselheiro de Absalão, por estar magoado com Davi, e ele guardou essa mágoa, porque Davi manchou a sua família quando ele adulterou com Batseba, neta de Aitofel. Aitofel, então, procura então a ocasião, ali era o momento, e ele então se levanta contra Davi. Um grande amigo de Davi se levantando contra Davi. Parece, a gente não pode afirmar, mas aqui o ambiente parece ser propício a isso. Mas Davi aqui está descrevendo esse momento difícil. Como é que eu vou me levantar? Como é que eu vou reagir? Como eu vou me defender contra esse que eu partilhava momentos tão preciosos na casa do Senhor? E aí, a quinta coisa que nós temos está nos versos 16 a 19, quando Davi clama por livramento, em contraste com o desejo do juízo de Deus, mais uma vez, ele clamando ao Senhor. E aí, Davi, nós vemos três coisas se destacando aqui nesse texto, né? Nesse clamor de Davi por um livramento na vida dele e também pelo juízo de Deus. Primeiro, no verso 16, ele afirma que confia no Senhor. Ele diz assim, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Ele tem uma confiança que Deus o salvará. Verso 17, ele diz,
destaca que o sofrimento desse homem era um sofrimento constante. Não era algo que vinha e ia embora, não, mas era algo que ele vivenciava. Imagina, meus irmãos, você ficar à tarde, pela manhã e ao meio-dia você chorar angustiado. Já chorou o dia inteiro? A gente não sabe quantos dias Davi ficou debaixo dessa opressão, mas o texto nos diz que ele chorava, durante o dia ele chorava angustiado. Ou seja, era algo constante, era um sofrimento constante sobre a sua vida. Você está assim? É assim que você percebe a sua própria vida? Você está debaixo de um sofrimento constante? E a terceira e última coisa aqui é que Davi não via, assim, ele não via nos que haviam se levantado contra ele, ele não via o menor temor, arrependimento. Ele vai dizer isso, olha, pois jamais mudam sua conduta, no verso 19, na última parte, pois jamais mudam a sua conduta e não tem temor de Deus. Então, três coisas. Ele identifica que esses que se levantam contra ele não conhecem a Deus, não temem a Deus, não têm arrependimento em seus corações. Segunda coisa, ele diz a respeito de si mesmo que ele está sofrendo e o seu sofrimento é contínuo. Terceira coisa, ele diz que confia no Senhor. O sexto ponto que nós temos nos versos 20 a 21. Davi aqui ele está revisitando os atos daqueles que se levantaram contra ele. Ele está fazendo uma retrospectiva, analisando a situação e concluindo que as pessoas que estavam em volta dele eram hipócritas. Veja o que nos diz o texto. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga era a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Como deve ter doído o coração de Davi, não é mesmo? Como deve ter sido difícil para esse homem. Davi lembrou das palavras e dos gestos daquelas pessoas que cercavam a ele, mas que em determinado momento se aproveitaram disso e o traíram. Ele está falando da hipocrisia de pessoas que se aproximaram dele, mas que não tinham a intenção de ajudá-lo, de abençoá-lo, não queriam o seu bem. Como é duro, como é difícil lidar com a hipocrisia. Ele conclui que aqueles que estavam perto dele eram hipócritas. E por último, nos versos 22 a 23, aí nós temos Davi encerrando, fazendo um chamado à esperança em meio à crise, pois Deus é justo. Olha o que o texto nos diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade de seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. O que Davi está fazendo nesses últimos versos é um chamado à esperança em meio à crise. Ele está deixando esta lição para todos aqueles que mais tarde viessem cantar esta canção, este poema. Todos aqueles que mais tarde entrassem no templo, ou que estivessem na lavoura, ou trabalhando, ou indo em direção a Jerusalém, quando iniciasse esse lamento, esse cântico, ou quando fizesse essa oração, pudessem lembrar de que a lição de Davi aqui é que Deus, nós devemos entregar aquilo que nos preocupa nas mãos do Senhor e que o Senhor nos susterá. No verso 22, Davi mais uma vez se mostra confiante. E no verso 23, ele sabe que Deus lhe fará justiça. E será que nós também, em meio às nossas crises, às nossas lutas, quando a vida pesa sobre nós, quando os fardos, quando as tribulações da vida vêm sobre nós, também sabemos disso? Também mostramos confiança diante do Senhor? E também sabemos que Deus nos fará justiça? Meus irmãos, eu quero encerrar fazendo algumas aplicações finais.
Primeiro, o que podemos aprender com tudo isso? O que você pode aprender com essa história? O que eu posso aprender com essa história? Nós temos que aprender a lidar com os fardos da vida, meus irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com os fardos da vida, com as traições, medo, hipocrisia, a sensação de que nessa vida está tudo ao relento, com a violência, o desejo de fuga, essas coisas vão acontecer. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque isso é real. Todos nós temos situações, vivenciamos momentos difíceis. E a melhor maneira de lidar com essas coisas que nos ferem profundamente é nos submetermos a Deus, é submetermos essas coisas ao Senhor. E o próprio salmista deixa isso aqui para nós. Ele deixa a lição de nós nos voltarmos para Deus para buscar o socorro dele, para buscarmos a mão dele, a misericórdia dele, para suplicarmos por ele, suplicarmos pela sua justiça, que a vontade de Deus seja feita nessas situações. Davi também nos deixa a lição de que nós devemos confessar os nossos sentimentos ao Senhor. Dizer aquilo que se passa no nosso coração. Quando o nosso coração está machucado, quando sofremos algo que nos feriu profundamente, devemos abrir o nosso coração para Deus e falarmos: Senhor, tem misericórdia de mim, olha o sentimento que eu tenho. Em momentos assim, nós devemos abrir a nossa boca e suplicar a justiça de Deus, e não a nossa justiça. É a justiça de Deus que tem que falar mais alto, não a minha justiça ou a sua justiça. E por último, precisamos, em momentos assim, confessar a nossa confiança no Senhor. Dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Expressar a nossa confiança ao Senhor. Dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. Está tudo muito difícil. As coisas estão complicadas, ó Deus, mas nós confiamos no Senhor. O fardo está pesado, Senhor. As coisas pesam sobre os meus ombros, mas eu confio em Ti. Pai, os médicos estão dizendo que não há cura, mas eu confio no Senhor. Pai, o dinheiro, olhando para a minha carteira, para o meu extrato do banco, tudo indica que eu não terei condições, mas a Tua vontade seja feita. Eu confio no Senhor, que o Senhor tem o melhor para a minha vida. A irmã que de repente olha para o marido que não é convertido e que vive trazendo problemas, até mesmo dificultando a esposa congregar, que a esposa possa dizer para o Senhor: Senhor, eu não vejo sinais de mudanças na vida do meu esposo, mas eu confio em Ti. Ou esposo que olha para sua esposa e percebe ou que ela não quer estar na casa de Deus, ou que ignora as coisas do Senhor, não quer se envolver com as coisas de Deus e não consegue ver nenhum traço, nada que diga: olha, está acontecendo algo novo. Que esse marido possa dizer: Senhor, eu confio em Ti. Quando tudo estiver dando errado, que você possa dizer isso para Deus: Senhor, eu não estou vendo sinais, eu não vejo aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, eu não vejo, mas eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Sabe por quê? O nosso Deus governa, o nosso Deus é soberano, a nossa história, a minha história, a sua história, a história da nossa igreja está nas mãos do Senhor. A sua saúde está nas mãos do Senhor, o seu emprego está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Confie no Senhor. Ore isso. Gaste tempo falando isso com Deus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida agora. Deus, em nome de Cristo Jesus. É com um profundo temor e tremor que nós nos aproximamos de Ti, Pai. Aqui está a Tua palavra que nós ouvimos. Nosso coração está diante do Senhor. O Senhor conhece as lutas, os fardos, as dificuldades de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe do que eles estão passando.
das preocupações. Talvez alguns estejam atordoados. Outros talvez estejam ansiosos. É como se dentro da mente ou dentro de seus corações tivesse uma queda de braço, puxando para lados diferentes. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, que decisão tomar, não consegue arrumar as suas ideias. A mente está perturbada, o coração está perturbado, tantas coisas, tantos problemas acontecendo, a necessidade de tantos milagres, ou pequenos e grandes milagres, que a pessoa fica perturbada, não sabe o que fazer. Ó Deus, eu peço que em nome de Cristo Jesus, o Senhor venha sondar esses corações e que a tua vontade seja feita na vida dos teus filhos e filhas. Haja paz sobre corações, ó Deus. Que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, venha guardar essas vidas. Pessoas que estão preocupadas com seus familiares, que estão internados ou doentes, ou talvez preocupadas com a sua própria saúde. Que a tua paz repouse sobre essas vidas, ó Deus. Possamos confiar em ti, Pai. Não venhamos depender da nossa justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Às vezes achamos que o que estamos querendo é o melhor, mas não é. A nossa visão da vida, das circunstâncias é tão imperfeita. Só o Senhor é perfeito em todas as coisas. Só o teu juízo, ó Deus, é perfeito em tudo. Então o que nós te pedimos é que a tua justiça seja feita, a tua vontade seja feita. A tua vontade venha imperar, ó Deus. Seja a tua mão sobre as nossas crises, seja a tua mão sobre cada coração. Visita as nossas casas, as nossas famílias. Pai, tudo está diante do Senhor. Queremos buscar a Ti, confessar ao Senhor, suplicar ao Senhor, colocar tudo diante de Ti. E eu peço ao Pai que, se porventura existem irmãos e irmãs que estão com sentimentos tão amargos, um coração machucado, ferido, Pai amado, que o Senhor venha sondar essas vidas e que elas tenham a coragem de abrir o coração e falar para o Senhor: Senhor, meu desejo é que acontecesse isso, que essas coisas fossem feitas dessa forma, mas que a tua vontade seja feita, Pai. Limpa o meu coração. Ajuda-nos assim, Pai. Graças te damos por esse tempo aqui juntos. Graças te dou, Senhor, por esses irmãos e irmãs que acompanharam esta transmissão. Graças te dou, Senhor, por esses que irão acompanhar, por todos aqueles que irão acompanhar em algum momento esta transmissão. Sejam alcançados pela tua graça, transformados pelo teu Santo Espírito, regenerados, ó Deus. Seja o teu conforto e consolo sobre nós. Esta é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, tá? Deus derrame a sua graça sobre a sua vida, que você experimente do conforto, do consolo, da orientação do Senhor, que o seu coração seja direcionado por Deus. Confie no Senhor, confie nele, confesse isso, fale isso com Deus e derrame o seu coração constantemente diante dele. Amém? Deus abençoe, que o Senhor te dê uma noite tranquila, que você possa descansar aqui, você possa o seu corpo físico também repousar, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Amém.